A gente tem uma segunda parte da nossa pauta que eu queria trazer para vocês já com uma postura de vários partidos de extrema esquerda e de esquerda para ir atrás das pessoas que estão lá no indiciamento, né, dos deputados, no caso. Pazuello e Ramagem, né, estão já com um pedido de cassação feito pelo PSOL na cabeça deles aqui, alegando tentativa de golpe. Então, usando o relatório da Polícia Federal, dessa conclusão, dessa pseudo-investigação, nós temos também, e agora eu vou jogar tudo no mesmo bolo, porque para mim é como se fosse um contra-ataque do sistema, e eu queria ouvir vocês sobre. Nós temos também, fora essa solicitação, a gente tem a solicitação de extinção do PL. Então, também, o Janones foi à PGR, Procuradoria-Geral da República, pedindo a extinção do PL. Ele diz que as práticas do partido representam uma ameaça direta à ordem democrática e à paz social. E vamos lá, que tem mais uma. Extinção do PL, Ministério... e é óbvio, né? Entre os indiciados, padre e marqueteiro argentino estão na lista ali das 37 pessoas que foram indiciadas pela tentativa de golpe. Eu queria ouvir a professora Paula sobre isso, mas deixar bem solto aqui para a gente fazer um debate bem aberto. Paula, numa situação normal de temperatura e pressão, eu olharia para essas manchetes e acharia ridículo, esdrúxulo, tosco, sem a menor chance de isso daí tramitar e ter êxito no judiciário. Hoje eu não consigo achar nada. Eu não tenho previsibilidade nenhuma de absolutamente nada. A gente vive no absurdo, né, Marco? Eu também vi que eles falaram que o Augusto, general Heleno, desculpa, não é Augusto, general Heleno, e o Braga Neto iriam assumir um gabinete de crise, quase como se eles fossem assim, tomar o poder, né? Depois do golpe, quem iria assumir era o Braga Neto e o general Heleno. Por que não aproveitaram e não prenderam? Bota todo mundo na cadeia, bota o Pazuello, bota o Heleno, o Braga Neto, já prende o Bolsonaro de uma vez, que é isso que eles querem. Não fizeram ainda, não sei por quê, estão perdendo tempo. O que aconteceu? Será que eles estão com medo de mexer nesse vespeiro aí dos militares? Porque eu entrei na bolha dos militares também, eles estão insatisfeitos. Não porque está acontecendo tudo o que está acontecendo no Brasil. O grande problema da insatisfação no meio militar, pelo que eu vejo, é que prenderam o coleguinha militar, né? Tem um general preso, foi preso um general, prenderam o coleguinha e estão mexendo na aposentadoria deles agora. Vai entrar um corte de gastos e vazou. Aí a gente não tem como saber se é autêntico, mas é uma conversa muito interessante. Foi publicado no perfil Sociedade Militar uns prints, as conversas de WhatsApp, eles falando assim, e agora não vai ter ninguém para nos defender. E um outro fala, e o maior gasto está no legislativo, no executivo e no judiciário. E eu concordo, realmente, o judiciário, então, gasta, que é uma beleza. Mas os militares, depois da Operação Perfide, depois de tudo que aconteceu, em especial no episódio ali da conferência, eu tenho que falar com cuidado porque esse tema é da cadeia, da conferência da transparência e da veracidade do nosso processo eleitoral, ficou faltando um tal de código-fonte, e que muitos manifestantes daqueles falavam em código-fonte, cadê o código-fonte? E ali a gente sentiu que os militares disseram assim, a gente não constatou nada porque faltou o código-fonte, mas eles não vão dar o código-fonte, então a gente não pode falar nada. E aí não falaram nada, ficaram em silêncio. E justamente esse marqueteiro, para fechar o meu comentário aqui que tu falaste, Marco, na matéria eu acho que é do Pleno News, que vocês mostraram o print, o marqueteiro argentino do Milei é aquele que fazia as lives para falar a respeito da apuração dos votos, ou seja, algo que é discutido neste país desde 1992, que é uma camada a mais de transparência no nosso processo de votação. Isso é discutido, isso foi discutido pelo PT, o PDT do Brizola, esquerda, direita, em cima, embaixo, centro, diagonal, geral, sempre discutiu sobre isso. Mas agora, falar sobre isso virou um atentado ao Estado democrático de direito, e quem ousar questionar ou pedir ou debater este assunto
poderá ser incluído aí em alguns dos muitos relatórios ou inquéritos secretos que acontecem na União Soviética, quer dizer, no Brasil que está acontecendo isso. E o negócio é um engodo patético, Satie. A gente está olhando o padre, a gente está olhando o Janones colocar as asinhas, os dentinhos de fora de novo. Mas o que me deixa mais estarrecido de tudo isso é o seguinte. E agora vamos para o samba de uma nota só. Agora é hora do samba de uma nota só, Satie. Ou tira ministro golpista que comete crime em série, porque assim, não dá mais para aturar. O Supremo virou um escritório de bandido, uma quadrilha, uma máfia, virou uma facção criminosa. Tá? Essa é a minha visão, não é a do Satie necessariamente, mas é a minha visão. É um bando de quadrilheiro safado que não tem mais limite, comete abuso de poder e de autoridade reiteradamente. Essa investigação é uma espécie de homenagem à subversão do Estado de Direito. Essa e várias outras. Todas as origens, todo o trâmite, tudo nulo, tudo errado, tudo persecutório e autoritário. Você acha, Satie, que existe uma outra forma de lidar com esse sistema e esse aparato repressor e opressor sem discutir o impeachment dos ministros e a reforma do Supremo? É óbvio, evidentemente que não. É necessário uma ação à altura. Não adianta, a gente está aqui fazendo a repercussão destes fatos, tá? Fatos falaciosos, evidentemente, né? Mas a gente está aqui fazendo a repercussão disso. A nossa parte nós estamos fazendo como comunicador e comunicadores. Estamos aqui expondo e falando, mas tem que ser para além disso. Daqui a pouco vai começar a semana, né? A semana parlamentar, terça, quarta e quinta. Vão fazer uso da palavra, uso da tribuna. Não é uma crítica aqui diretamente a ninguém, mas vão fazer o que a sua prerrogativa lhe compete, que é falar, e vão falar a respeito disso. Mas uma ação a mais precisa ser tomada. As ações, as nossas reações precisam ser reações à altura. E, neste momento, não tem como a gente comunicar aqui, repercutir uma notícia aqui, não tem como o parlamento falar dentro do parlamento, fazendo uso da palavra, que é a sua prerrogativa como deputado federal, e não tem como isso acontecer sem que se toque no assunto do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Isso é um fato. Isso é um fato. E aí vai desencadear outras coisas, porque, veja, eles têm um modus operandi. Indicia o Bolsonaro, fala de golpe, fala de atentado ao Estado Democrático de Direito, fala de uma série de situações e há uma cadeia em torno disso. É por isso que o Janones já solicitou a extinção do PL, ou seja, pelo fato que não aconteceu, eles já estão tomando outras ações. É uma reação em cadeia e a gente precisa aprender a falar e a agir desta maneira também. Então, sim, eu preciso comunicar com o prisma de que o ministro Alexandre de Moraes, ele precisa ser impeachmentado, ele precisa ser afastado, pelo bem do Brasil e pelo bem do Supremo Tribunal Federal. Aqui, quando se fala de impeachment, de afastamento do ministro Alexandre de Moraes, não é uma questão meramente pessoal, embora esteja latente também no coração de diversos brasileiros e diversas pessoas de ambos os espectros políticos, tá? Porque se acham que é uma questão restritamente ligada à direita, uma insatisfação a esse juiz, é só você perceber ou observar o Partido das Causas Operárias, que é um partido de extrema esquerda e que está sofrendo dano em razão das perseguições e ações monocráticas do ministro Alexandre de Moraes. Então não é uma questão de pessoalidade, embora muitas pessoas estejam revoltadas, e não é uma questão só de espectro político, mesmo que a direita seja mais vilipendiada diante dessas ações persecutórias. Mas a gente precisa falar do pedido de impeachment do Alexandre de Moraes pelo bem da instituição Supremo Tribunal Federal, pelo bem da democracia, pelo bem do Estado Democrático de Direito. Então a gente precisa sim ir para as ruas, precisa sim se manifestar de maneira pacífica, como sempre aconteceu, e sim, mais uma vez, dizer para o Brasil e para o mundo, em todos os idiomas, que o ministro Alexandre de Moraes está sendo um ditador. Tem padre sendo indiciado. Nós não somos Nicarágua. Tem padre sendo indiciado porque foi rezar, meu Deus do céu. Cadê o direito do padre? Cadê o direito do pastor, do babalorixá, de qualquer que seja a religião, meu Deus do céu? Cadê o direito dessas pessoas? Estão sendo vilipendiados, as pessoas estão sendo perseguidas por intermédio de um espectro político, de uma ideia inexistente. Nunca aconteceu golpe, nem tentativa. Ah, não, esqueci, né?
o cara acabou esquecendo de pegar um táxi. Por isso que não aconteceu o golpe. Então, assim, é uma situação esdrúxula. Para qualquer pessoa que você fala isso para fora do país, eu tenho muito contato com latino-americano, termino aqui minha análise. Inclusive, eu vou agora palestrar na cidade de Córdoba, na Argentina, depois em Mendoza, na Argentina, para falar sobre essa questão do capitalismo na favela, né? É uma questão fora, mas eu vou entrar na questão política também. E para as pessoas que eu converso aqui da América Latina, o que está acontecendo no Brasil, é absurdo o que está acontecendo. As pessoas ficam espantadas com o que está acontecendo. E perguntam, mas não tem ninguém para fazer nada? Realmente, né? O Rui Barbosa, mais uma vez, entra em ação, deve estar lá remoendo no túmulo, né? Porque é a pior ditadura do judiciário, porque, a princípio, não tem a quem recorrer. Então, o povo tem que ir para as ruas, porque o primeiro artigo da Constituição Federal diz isso, todo o poder emana do povo. O povo tem que ir para as ruas e se manifestar a respeito e começar a falar disso de verdade. É o último recurso, porque é o seguinte, né? Nenhum freio funcionou. O freio, que seria o Senado, né, não funcionou. Por quê? Mistura de covardia com esquema, com cooptação, com captura, com negócios ilícitos, com status, com, né, tudo isso que a gente está vendo na forma do Pacheco exercendo poderes imperiais sobre os senadores. Saiu de 5 para 36 senadores o apoio ao impeachment do Alexandre de Moraes em um espaço curto aí de pelo menos 2 meses de campanha que foi efetivamente realizada. O site já saiu do ar, não está mais no ar. Votos, senadores lá, não está mais no ar. Esse site não existe mais. E daí, Adriles, eu olho para essa situação e falo, poxa, nenhum freio funcionou. Então é como se o Brasil padecesse de uma doença grave sem o remédio. E é isso que deixa as pessoas aflitas. O remédio está onde? Está lá no Senado, está no pedido de impeachment, está na reforma da Constituição. Mas se não tiver o ingrediente popular para fazer essa sopa, para fazer esse remédio, esse caldo de cura do nosso país, nada vai acontecer, Adriles. Pelo contrário, tudo de ruim vai acontecer com todos que são alvo do sistema. Vamos lá falar de maneira direta, sem nenhum tipo de hipocrisia. Não vai acontecer a anistia. Eu tenho maior simpatia pelos deputados e senadores que estão, e lideranças políticas que estão erguendo essa pauta, mas não vai acontecer. O Centrão vai para onde o poder está. O Centrão não tem ideologia, não tem princípio, não tem moral. Tem apego a poder e a dinheiro. Eles querem emenda parlamentar para garantir o seu sustento eleitoral. Ponto. Não importa quem esteja no poder. Quem está no poder é o STF. O STF já disse de maneira clara, não vamos dar anistia. De maneira aberrantemente clara, ostensivamente clara. Se há alguma coisa boa nessa nefasta acusação de uma tentativa absurda de golpe, é essa. As lideranças políticas brasileiras têm que perceber que você ficar negociando com o leão, com a cabeça dentro da boca do leão, não vai dar frutos. Você tem que estabelecer uma pauta objetiva. E essa pauta objetiva é aquele velho samba de uma nota só. Impeachment do senhor Alexandre de Moraes. Então, vamos dizer nomes aqui. Senhor Tarcísio Gomes de Freitas. Não adianta negociar com o Kassab. Não adianta negociar com o Centrão. Não adianta levantar bandeira de anistia. Senhor Jair Messias Bolsonaro. As pessoas querem te prender. Não é que as pessoas querem tornar você permanentemente inelegível. Essas pessoas do establishment, desse establishment moralmente corrupto, querem te verem preso, na cadeia, na masmorra. Querem destruir não só a sua carreira política, mas a sua vida. Entendeu? Então, assim, quando, eventualmente, as lideranças políticas, você me pergunta do povo, se você tiver lideranças políticas que encarem o problema de frente e digam não há possibilidade de anistia, não há possibilidade de negociação, com quem? Em conluio com o governo federal, com o STF, estão tentando destruir todo o espectro da direita brasileira sem nenhum tipo de possibilidade de negociação. Agora, qual que é a possibilidade de negociação democrática com o povo? É você, Tarcísio Gomes de Freitas, é você, Jorginho, é você, Caiado, é você, todo governador liberal, conservador,
eleito pela direita, todo deputado, senador eleito pela direita, estabeleceu uma pauta única, que é o impeachment do senhor Alexandre de Moraes, e, eventualmente, conclamar o povo em massa para essa pauta. É uma pauta de enfrentamento ao problema. É uma pauta de enfrentamento àqueles que estão realmente golpeando e conspurcando as instituições. É uma pauta de enfrentamento legítimo e democrático a quem está solapando a democracia por dentro. Entendeu? Não há mais possibilidade de negociação. As pessoas têm que acordar. Outro deputado veio aqui falando que todo mundo está engajado. Não está, desculpa. Com toda sinceridade, data vênia. Ninguém está engajado em nenhum tipo de anistia. Entendeu? Anistia para quem, cara pálida? Eu não cometi nenhum ilícito. Eu falei que tinha censura no Brasil, que o TSE foi parcial e fui censurado por isso. Outras pessoas estão sendo indiciadas, como o nosso Paulo Figueiredo, que trabalha aqui nesse programa, um cara que mora em Miami, lá nos Estados Unidos. Como é que ele vai articular um golpe lá de lá, meu Deus do céu? É patético, é um padre, é o Felipe Martins, que foi acusado de fazer golpe numa viagem que ele não deu, agora está sendo acusado de fingir uma viagem para se esconder no Brasil para dar um golpe. Pelo amor de Deus! É estapafúrdio, é ridículo, mas é tragicômico, porque pessoas estão sendo presas, estão sendo indiciadas, têm suas vidas completamente arruinadas por essa perspectiva patética da projeção de um golpe que nunca foi dado e que o golpe quem deu foram eles mesmos. Então é muito simples sair dessa situação. É simplíssimo. Não se sai porque não quer. Basta o senhor Jair Messias Bolsonaro conversar com todas as lideranças políticas que ele eventualmente ajudou a eleger e dizer: gente, não tem mais possibilidade de conversar com essa gente. É movimento popular, democrático, gente na rua pedindo impeachment de ministro. E depois, eventualmente, fazer uma reforma do judiciário, e depois, eventualmente, fazer uma CPI dos abusos do judiciário. Mas, nesse momento, o impeachment do Alexandre. Ou é isso, ou é nada. Ou então a gente vai aguardar complacentemente, carinhosamente, a ditadura que está assolando o povo brasileiro. E eu gosto de manter esse debate aberto, porque tem uma manchete que eu coloquei aqui, que eu achei muito engraçada, do Metrópolis, do Ciro Nogueira. Aqui, ó. Tenho certeza da inocência de Bolsonaro, de Ciro Nogueira. Senador, presidente do PP, ex-ministro da Casa Civil, e o Bolsonaro aqui, né, no caso, ele está falando do indiciamento do Bolsonaro com relação à questão da tentativa de golpe. Abre aspas, há coisas a respeito das quais tenho certeza, e uma delas é sobre a inocência de Jair Bolsonaro, declarou o senador. O que eu acho de errado nisso e de estranho? Professora Satie Adriles. Vocês percebem como a gente fica... e a gente percebe o cinismo das pessoas que se colocam nessa situação de condicionamento? Não é eu tenho certeza da inocência do Bolsonaro. Trata-se de uma investigação abusiva, não é nem investigação, é uma perseguição e um sistema de abusos reiterados de poder e de autoridade. Porque se a gente dá o mínimo de legitimidade para a investigação, que é torpe, que é vil, que é malévola, que é feita de trás para frente, é um negócio assim... Aí mata o assunto. É que nem o post do Tarcísio. Muita gente falando, o Tarcísio aí defendendo o Bolsonaro. E era o que eu queria te ouvir, professor. O Tarcísio, muita gente falando, olha aí o Tarcísio, vocês falando que o Tarcísio estava fazendo alguma coisa contra o Bolsonaro, o Tarcísio é 100% Bolsonaro. E tem uma galera com 2 neurônios, ou talvez 1,5, que não consegue desatrelar isso de campanha político-partidária para a presidência da República. Eles não conseguem dissociar uma coisa da outra. Eu fico estarrecido com isso também, professora. Mas o Olavo falava muito sobre isso, né? O pessoal que só pensa em eleição, só pensa em campanha política. E, de novo, a gente tem que pensar nisso também. Mas isso é lá a cereja do bolo. Existem muitas outras coisas. Eu vou ler aqui a nota do Tarcísio, que eu estava separando, porque foi tão esdrúxula que até o Lauro Jardim fez um comentário que eu concordo com o Lauro Jardim. Olha que loucura. O Tarcísio disse o seguinte...
Há uma narrativa disseminada contra o presidente Jair Bolsonaro e que carece de provas. Não é uma perseguição política, é uma narrativa que o vento disseminou, não é o Alexandre de Moraes, o STF. Eu caí? Eu caí? Oi, voltou. Tinha travado para Ei? mim. Agora Ah, voltou. meu Deus. Tá, tava tudo travado aqui. Então então há uma narrativa que o vento disseminou, não é uma perseguição política ao Bolsonaro, é uma narrativa. E é preciso ser muito responsável sobre acusações graves como essa. O presidente respeitou o resultado das eleições e a posse aconteceu em plena normalidade respeito à democracia. Aí ele fecha com chave de ouro, que a investigação em andamento seja realizada de modo a trazer à tona a verdade dos fatos. Então, o Tarcísio aqui está dizendo que existe, de fato, uma investigação e não uma perseguição, prisão para que pessoas façam delações de qualquer coisa, falsificação de entrada nos Estados Unidos lá do Felipe Martins, que foi preso. Aí agora estão dizendo que ele simulou a entrada dele nos Estados Unidos para fugir. Então, assim, o Lauro Jardim escreveu no Globo, Tarcísio fala sobre o indiciamento de Bolsonaro, mas sem mirar o STF e sem falar em perseguição política. Por quê? Porque o Tarcísio senta na mesa com Alexandre de Moraes. O Tarcísio negocia com Alexandre de Moraes. O Tarcísio está ali, ele acha que é possível uma negociação, que são pessoas bem intencionadas do outro lado e que querem realmente fazer uma investigação séria para descobrir a verdade. Quando a gente está vendo, toda pessoa que tem um QI acima de 83 no Brasil está vendo que o que existe hoje é uma perseguição ao Bolsonaro para que se proíba o debate conservador, para que se proíba debater sobre o nosso sistema eleitoral, para que a direita não possa nem votar, nem ser eleita, nem discutir na internet. Perfis inteiros são derrubados das pessoas que elegeram o Tarcísio, que é o governador do estado mais importante do Brasil, e que toda vez que eu falo sobre isso, o pessoal fala assim, por que tu não cobra o teu governador? Porque o meu governador é um tucano, nesse momento ele está na China, entregando o Rio Grande do Sul para a China, e era o que eu esperava, eu votei no Onix. Se o Onix fosse o governador do Rio Grande do Sul e estivesse fazendo esta palhaçada que o Tarcísio está fazendo, eu iria criticá-lo. Mas hoje, um câncer na direita é essa galera do centrão que se infiltrou dentro da direita e que só pensa na eleição porque só pensa no cargo. Eles querem que tudo se mantenha porque eles querem continuar nos carguinhos deles, com as secretarias deles. E o Tarcísio senta na mesa para negociar com o Alexandre e não está representando os seus eleitores que estão sendo caçados e perseguidos. Não existe nenhuma investigação, seu Tarcísio. O que existe é uma caça e uma perseguição aos conservadores. Vou parar de falar porque eu fico até irritada quando eu toco nesse assunto.